Olá, evocadores, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje é o segundo vídeo do canal sobre relatos com entidades, com espíritos. E hoje nós vamos falar sobre Hadith, que é o espírito olímpico de Vênus. Bom, já desde que eu conheci e li o Ars Arbatel, eu venho praticando toda semana a evocação destes espíritos, né? Se você quiser mais detalhes sobre os materiais que eu utilizei, tem o vídeo do Full, então assiste o vídeo do Full, onde eu falo mais sobre os elementos, porque eu utilizei mais ou menos, basicamente o mesmo sistema, né? Então fiz círculo mágico, usei baqueta para consagrar, utilizei um incenso relacionado ao planeta e também uma pedra relacionada ao planeta. Nesse caso eu utilizei o quartzo rosa, e como eu não tinha um incenso relacionado a Vênus, eu peguei um incenso qualquer, tá? Então não teve nenhum incenso específico relacionado a Vênus, tá bom? Mas foi muito semelhante, e o espelho negro também, tá? Então eu utilizei esses elementos para fazer evocação, porque foi uma forma que eu encontrei de sentir melhor essa energia e de me conectar mais com o espírito, tá? Porque o ritual de Ars Arbatel não teve um fit muito bom comigo, não achei interessante, achei muito cristão, então não foi legal. Bom, hoje eu estarei de regata porque tá muito quente, então vocês me desculpem, mas vai ser desse jeito porque tá muito quente aqui em São Paulo, então sem condições. Mas enfim, vamos falar sobre essa evocação. A primeira evocação que eu fiz de Hadith foi numa sexta-feira, né, no horário de Vênus, e, e eu já tinha feito antes com Full, já tinha feito com Betor, enfim. Então eu já tinha uma certa prática com o ritual que eu estava executando, né? Então isso facilitou demais toda a interação. É, ele já veio, ele se manifestou também já na primeira chamada, tá? E aí algumas pessoas me perguntaram como que eu faço para saber se o espírito chegou, se a evocação deu certo e tudo mais. Tem alguns métodos que você pode utilizar. Eu utilizo o tarô e utilizo as minhas sensações físicas também. Porque quando você faz uma evocação e ela dá certo, o espírito vem, você vai sentir alguma manifestação no ambiente. Você pode sentir frio, você pode sentir calor, você pode ficar todo arrepiado e, enfim, pode acontecer um monte de coisa que dá indícios de que o espírito está presente no local onde você o evocou, tá? Só para dar uma contextualizada, eu venho da religião de Umbanda, onde eu trabalhava como médio de incorporação. Então, eu tenho uma sensibilidade sensitiva bem aflorada, relativamente aflorada. Então, justamente por conta do trabalho de incorporação na Umbanda. Então, isso foi trabalhado durante alguns anos. Então, por conta disso, eu tenho facilidade de sentir um pouco mais essas energias, tá bom? Caso você não tenha, você pode utilizar um tarô, você pode utilizar um pêndulo, você pode utilizar I Ching, enfim, existem diversas formas que você pode utilizar para você identificar se um espírito se manifestou ou não, tá? Mas enfim, chamei a entidade, eu estava dentro do círculo, né? E aí eu comecei o meu trabalho, eu faço o chamado e aí eu medito na presença do espírito, né? Então você entra ali em um estado de gnose, onde você vai ali internalizar tudo aquilo, você vai meditar naquela energia, naquela vibração. Enfim, entrei em estado de gnose. E esse espírito ele se apresentou pra mim num primeiro momento. E só um detalhe: esse trabalho não era pra mim, tá? Era pra uma outra pessoa e que cria magnetismo, essa energia de Vênus na vida, né? Enfim, chamei o espírito, ele se apresentou prontamente, não demorou muito, foi muito rápido. E ele não tinha uma forma. A princípio, na minha visão, ele era só o sigilo. Tinha só o sigilo dele brilhando muito forte, né? Todos eles se apresentaram assim pra mim. O sigilo muito forte. E aí, na sequência, eu pedi pra ele se manifestar. Se ele tinha alguma forma humana, se ele poderia assumir alguma outra forma. E aí ele assumiu uma forma de vapor.
ou fumaça, talvez, porque ele não parecia físico, ele não tinha um aspecto físico, ele era muito volátil. Então era uma aparência muito de uma fumaça, de um vapor, e ele tinha uma cor bege, sabe? Era uma cor bege clarinha, assim. É, e ele ficou se, assim, sabe, meio que se contorcendo no ar, assim, sabe? Virando pra cima e pra baixo. Então ele não tinha um aspecto muito físico. E aí, beleza, pô, ele tá aqui. É, e aí eu pedi pra ele, fiz os pedidos que eu queria fazer, né? Inclusive para aquela pessoa na qual foi direcionado esse trabalho. É, e aí ele só respondeu prontamente que ok, que isso ia acontecer. Só que antes de eu fazer a chamada de despedida, eu comecei a interagir com ele, né? Parecia que ele percorria o meu corpo, sabe? Aquela fumaça. E foi uma sensação muito intensa, muito libertadora, assim, sabe? De você se sentir muito em paz e bem com aquela energia. E ele percorria o meu corpo e tudo mais. E foi muito prazeroso a sensação daquela fumaça, daquele vapor percorrendo o corpo. Foi muito legal mesmo. Quando eu fiz a chamada de despedida da entidade, ele falou assim: ok, criança, tá feito. E eu senti um choque, assim, muito forte. Foi tipo um tranco, assim. Foi bem intenso a despedida dele. Eu senti um tranco muito forte. É, E aí voltei em mim. E aí eu repeti a chamada de despedida. E acabou ali o ritual. E aí eu já liguei pra pessoa, né? E aí, você sentiu alguma coisa? E aí a pessoa respondeu: nossa, eu senti alguma coisa assim no dia seguinte, né? Senti que, né, mudou isso, esse aspecto na minha vida. Um detalhe. Esse espírito falou bastante. E ele me passou algumas informações que até hoje a gente está tentando descobrir o que é. Porque ele falou de uma forma muito enigmática como ia acontecer as coisas, os prazos. Ele falou de uma forma muito enigmática. Eu não consegui entender. Tinha alguma coisa relacionada com a lua, as três formas dele, enfim. Foi uma coisa assim que eu até agora estou tentando descobrir, mas eu não consegui entender ainda o que era, tá? Bom, mas beleza. A pessoa ficou contente com o resultado, falou: olha, mudou isso e aquilo outro, tô sentindo mais isso, tô sentindo. Enfim, foi bom, né? Eu não vou falar aqui o que é, porque não, né? Enfim, só que o resultado foi positivo. É, Mas enfim, terminei esse ritual, foi muito legal, gostei bastante. E semana passada eu fiz outra evocação de Hadith. Só que dessa vez ele não apareceu daquela forma de fumaça ou de poeira. Não, ele utilizou uma outra forma. Ele apareceu de uma forma muito mais angelical, né? Então ele era um olho, basicamente, que tinha asas. Então ele tinha asas, tinha uma coroa em volta deste olho e ele tinha muitas asas. E aí eu fiquei um pouco receoso, né? Porque, gente, eu tô começando a fazer essas coisas, né? Então, pra mim, é uma imagem que, de uma certa forma, te assusta, né? Até porque a gente tem uma visão angelical cristã muito forte do anjinho bonitinho, etc. e tudo mais. Mas enfim, ele apareceu dessa forma e ele não foi tão legal quanto da primeira vez. Da primeira vez ele foi bem mais legalzinho, só que dessa vez ele não foi tão legal. Ele tinha essas asas e aí eu pedi pra ele novamente, pra ele assumir uma outra forma. E aí ele voltou àquela forma de vapor, de fumaça, só que com essas asas atrás e esse olho nas costas, tá? Então ele tinha uma forma humanoide com essas asas e esse olho nas costas, tá? E aí ele começou a me dar um monte de sermão. Primeiro ele perguntou por que eu tinha chamado ele novamente. Se não tinha dado certo o que aconteceu antes. Eu falei que não, que sim, que tinha dado tudo certo, que a pessoa estava
contente que, né, que a gente e que eu tava tentando entender o que ele tinha falado, né? Então eu chamei ele novamente para entender o que ele tinha falado na evocação anterior. É, e aí quando eu perguntei isso para ele, o que era aquilo, aquele enigma que ele me passou, dos três, números três, enfim, é, ele começou a falar o que ele era. Ele falou assim, olha, eu sou isso, 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 aquilo outro, eu sou o fio de prata que conecta os seres humanos. Enfim, ele começou a ditar tudo o que ele era e tudo o que ele fazia, tá? E aí, na sequência, ele me pediu para eu evocar ele uma outra vez, num outro dia, porque ele entendeu que eu não ia entender. Eu acho que foi isso. Ele entendeu que eu não ia entender o que ele estava falando, mas ele me passou muita informação sobre a atuação dele, relacionado às emoções, relacionado ao magnetismo entre as pessoas, como que essa operação funciona. Então, ele me trouxe muitas informações sobre a atuação energética dele que eu não tinha antes. Eu não sabia que ele poderia atuar também desta forma, né? E isso facilita bastante na hora que a gente vai fazer um pedido, etc. Porque a gente tem mais intimidade com a entidade e a gente começa a entender quais são as esferas que ele se manifesta, né? Não só no emocional, mas eu também é a parte física, enfim. Então ele me trouxe muita informação interessante. Eu tive o mesmo choque, né, de volta à realidade quando acabou todo o processo, toda a gnose. Enfim, aí eu fiz a despedida e tudo mais, e aí ele foi embora, tá? Resumo da ópera. Eu ainda não entendi o que ele quis dizer, né? Provavelmente nessa semana, na sexta-feira, eu vou evocá-lo novamente para tentar entender o que foi isso. E aí eu trago para vocês o resultado. Como eu não sei o resultado ainda, é um enigma, enfim, e eu não sei nem se eu poderia falar, eu nem perguntei isso para ele, sobre esse enigma em específico. Então eu vou esperar a evocação de sexta e aí eu trago o resultado dessa evocação, o que ele trouxe de mensagem, tá bom? Mas bom, pessoal, em resumo, foi uma entidade muito interessante de se trabalhar e por mais que ele tenha sido ríspido, eu entendi naquele momento que ele estava agindo como se fosse um professor chato, que vai falar, olha, é assim, 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 assado. Não faz desse outro jeito. Então, eu fiquei contente porque eu aprendi coisas. Então, eu não tenho medo ou receio de perguntar para essas entidades qual é o campo de atuação, o que eu posso pedir, como que eu posso pedir de uma maneira melhor. Afinal de contas, gente, nós somos aprendizes, né? Eles são inteligências muito elevadas, né? Então, eles têm informações que às vezes a gente não tem. Então, para mim, é sempre interessante quando eles trazem essas informações, quando eles se comunicam e eles explicam aspectos deles que a gente não entendia antes. Então, nesse ponto, eu achei muito legal a evocação de Hadith, ok? Foi muito bom mesmo. Além do resultado para essa segunda pessoa que ela sentiu que foi muito bom. Então, assim, para mim funcionou. A gente só precisa entender um pouquinho agora esse enigma aí, tá bom? Mas eu vou fazer novamente a invocação dele e aí eu trago o resultado num próximo vídeo sobre o que aconteceu. Nas próximas... na sexta-feira eu vou trazer algum outro tema que não vai ser relacionado a relato, mas na semana seguinte eu trago os relatos, tá bom? Porque tem os outros espíritos ainda, que inclusive hoje eu já tive uma outra experiência, né? Então eu vou trazendo esses conteúdos aí de relatos dessas entidades, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, esse é o relato de hoje. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se inscreve no canal, ajuda o Maguinho a crescer, pra gente trazer mais conteúdo sobre ocultismo de forma prática, né? Como eu tenho feito, como que tá acontecendo, o que tá evoluindo, o que não tá evoluindo. Porque a partir do próximo mês a gente vai iniciar a Goécia. E, enfim,
Então eu tô estudando bastante para conseguir fazer isso, mas vai dar super certo e eu vou trazer todos os relatos e como aconteceu aqui para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.